Bom dia a todos. Queria, inclusive, começar dizendo que todos os processos da relatoria do desembargador José Jorge estão adiados para a próxima. Eu vou passar então aqui a palavra para a secretária para reportar as palavras do desembargador José Jorge, que ele não vai poder comparecer, e todos os processos da Sexta Câmara eram da relatoria deles. Então, todos na Sexta Câmara não vai ter hoje nenhum processo a ser julgado. Só na Quarta Câmara de Direito Privado. Então, eu passo a palavra aqui à secretária da Câmara. Processo é número 1, 08090656422, vai ser adiado para o dia 19/10. Da Sexta Câmara. Né? Isso. O processo número 2, 082-247-13-2022, adiado 19/10. O processo 3 é o 082-3345-4022, adiado para o dia 19/10. E o processo número 6, 083-3465-81-2018, adiado para o dia 19/10. Os outros, o processo 4, 5, 7, 8, 9, serão adiados para o dia 5/10. Tudo bem. Feitos esses esclarecimentos, os senhores advogados já estão sabendo dos adiamentos dos processos da Sexta Câmara Civil. Os da Quarta Câmara Civil, todos são da minha relatoria e todos serão julgados hoje. Certo? Então, eu pergunto aqui, primeiramente, ao desembargador Douglas, sobre a ata da sessão da Quarta Câmara de Direito Privado, a ata anterior. Aprovado. É aprovado. Então, aqui a ata da Quarta Câmara foi aprovada, a ata da sessão passada. Então, hoje, nesse de 28 de setembro de 2023, eu estou dando aberta essa sessão da Quarta Câmara de Direito Privado. A ata foi aprovada, a ata da sessão anterior, e não havendo processos extra-pauta, eu vou aqui passar aos pedidos de preferência dos senhores advogados referente a esses processos da Quarta Câmara de Direito Privado. O primeiro que eu estou vendo é o número 1. 087. Que é o agravo interno no agravo de instrumento de número 080-7303-76-2023. Aqui o agravante é Apvida Assistência Médica Limitada. Está inscrito para manifestar, para falar por ela, o doutor Cleison da Cunha Pessoa. E a parte agravada é o menor representado por Helenice Costa Santos Bezerra, que está inscrito para manifestar-se, para fazer sustentação oral, o doutor Rui Pontes. Eu estou vendo aqui na tela o doutor Rui Pontes, o doutor Gleison também. Cleilson, é Cleilson, não é? Cleilson Pessoa. Bom dia, Excelência. Cleilson, isso. Muito bem. Esse é um processo de agravo interno, e segundo o nosso regimento, eu vou daqui a pouco conceder a palavra a cada um dos advogados pelo prazo máximo de 5 minutos. É o que prevê o nosso agravo interno. Aqui o que aconteceu foi que a Apvida, através do seu advogado, ele está não satisfeito com a decisão que esse agravo interno foi interposto por Apvida contra a decisão deste relator, que nos autos do agravo de instrumento indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo na decisão do juízo. Né? E é sobre esse indeferimento que eu vou aqui passar a palavra para ele melhor se justificar, o doutor Cleilson. Tá certo, doutor Cleilson? O senhor tem um prazo de 5 minutos para manifestar perante aqui os outros desembargador Douglas, que é o titular,
e a doutora a juíza Alice Rocha, que hoje substitui o desembargador Zé Jorge. Então, o senhor tem 5 minutos para se manifestar sobre esse caso. Pode Certo. falar. Muito bom dia, senhores desembargadores. Esse caso, basicamente, é um pedido de tratamento de terapias, porque o menor foi diagnosticado com transtorno do aspecto autista. E aí, esse tratamento foi deferido fora da rede, de atendimento do Apvida. E aí, os esclarecimentos que eu vou fazer são simples e são basicamente três. O primeiro deles, de forma bem resumida, é que a operadora Apvida disponibiliza esse tratamento para as crianças portadoras de TEA com atendimento multidisciplinar, realizado por uma equipe composta de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e psicopedagogo. E, em segundo, todos esses profissionais conveniados do Apvida, além dessa formação universitária, eles possuem cursos técnicos. Então, eles têm, por exemplo, integração no modo ABA, integração sensorial, apraxia de fala, dentre outros. E esse tratamento ele é pretendido para o CID, que foi requerido na inicial, inclusive para o seu aprimoramento, podendo ser alcançado pela rede de prestadores do plano de saúde do Apvida. Então, não faz sentido desqualificar o atendimento prestado pela operadora para impor essa condição fora da rede credenciada. Um outro ponto muito importante é que esse atendimento ele é feito de forma adequada dentro de um ambiente projetado para essas crianças portadoras desses transtornos, com menos barulho, menos luminosidade, enfim, os espaços de atendimento são muito claros e a gente comprovou isso no processo em relação a isso. E em terceiro, em relação aos pedidos de integração sensorial e psicomotricidade, onde segundo o profissional da rede não credenciada informa que teria efeito positivo no tratamento do menor, a gente precisa esclarecer que existem diversos pareceres técnicos científicos, principalmente de avaliação e tecnologias da saúde, o NATS, que demonstram que não há superioridade de eficácia terapeuta de uma terapia sobre outra. Ou seja, não há evidência consistente de um método ser superior ao método convencional que é oferecido pela operadora. Em ambos os casos, tanto na psicomotricidade quanto na integração sensorial, a gente tem diversos pareceres técnicos da ANS informando a disponibilização desses tratamentos e informando que não há superioridade de um sobre o outro, que já é disponibilizado convencionalmente. E da mesma forma, a psicopedagogia, ela está atrelada a processos de aprendizagem, e foi um dos pedidos de terapia na inicial. Esse processo de aprendizado, ele é um requerimento que requer integração à saúde e direito de todo indivíduo, e o plano de saúde não está obrigado a prestar tal acompanhamento, normalmente porque a legislação não trazem tal previsão. Então, fica aqui o meu pedido, ao final, para que seja revogada a decisão, e que, se não for, que seja enviado esses autos ao ENAT-JUS Nacional, para que possa ser feita uma análise e realizar a expedição de um parecer técnico sobre o caso, e que, caso não seja enviado ao ENAT-JUS, que seja ordenada a realização de uma perícia técnica simplificada, para poder tentar identificar se esse caso realmente faz jus aos pedidos de terapias que foram feitos na inicial. São esses os requerimentos, Excelências. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cleilson. Então, eu passo agora a palavra ao doutor Rui, advogado do rapaz, do paciente. Excelência, bom dia, né? Gostaria de cumprimentar a secretária, doutora Patrícia, Sua Excelência, doutora juíza Alice Rocha, Excelência Eduardo Daniel, desembargador Luiz Gonzaga, o colega advogado doutor Cleilson. Bom, eu pretendo não cansá-los, né? Eu selecionei alguns argumentos, até porque tanto o agravo de instrumento quanto o agravo interno cível mantém em sua essência os mesmos argumentos. Bom, em relação à questão da ausência da fumaça do bom direito para a concessão da liminar, que já foi concedida no juízo de base, né? A questão aqui se há urgência ou emergência, né? A gente pode dizer assim, o que é urgência e emergência, né?
Existe até o artigo 35.6, que meritoriamente é citado pelo colega advogado, né, que conceitua ali, né, de maneira até ampla, o que é urgência e emergência. O meu cliente, ele possui, né, transtorno do espectro autista nível 2, né? Então, assim, vamos colocar da seguinte forma: o tratamento que é requerido pelo médico assistente, ele deve ser, vamos colocar assim, executado na medida exata do que é pleiteado. Mas não existe comprovação científica, existe uma celeuma, uma contenda epistemológica acerca se profícuo ou não o tratamento, né? Bom, esses são os tratamentos, basicamente, que são engendrados para quem tem transtorno do espectro autista, bem como outros transtornos do neurodesenvolvimento, como a psicologia chama tecnicamente. É melhor a presença do tratamento do que a ausência do tratamento, né? E se Vossas Excelências me permitem uma digressão de uma citação de uma disciplina zetética da filosofia, do ponto de vista existencial, né? Do ponto de vista existencial, vamos colocar da seguinte forma: a presença do tratamento vai garantir o quê? A autonomia existencial ao meu cliente, né? Do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, na sua modalidade existencial, né? Já dizia Jean-Paul Sartre, nós somos autônomos dos projetos de nossas vidas, nós somos inexoravelmente fadados à liberdade de escolha. Daí pergunto de forma irretorquível: como meu cliente, ao atingir a fase adulta, vai ter condições de designar os projetos de sua vida através de liberdade de escolha, se ele não receber os tratamentos devidos na infância, não para curar? Até porque a gente sabe que o TEA não é uma doença, mas o TEA é um espectro, o espectro acompanha a pessoa a vida toda. Mas vai o quê? Os tratamentos vai aplacar os efeitos do TEA. Para quê? Para que ele tenha vida autônoma do ponto de vista existencial e que ele possa dirigir a sua vida, né? Como bem já dizia em O Ser e o Nada, Jean-Paul Sartre, né? Se Vossas Excelências me permitem, citação parafrástica da filosofia existencialista. É citado também no agravo de instrumento a preponderância do contrato. Bom, a gente vive o neoconstitucionalismo. E uma das características do neoconstitucionalismo é o quê? É a repersonalização do direito privado. Então, os contratos, eles não têm mais efeitos onímodos, vale dizer, excelências, absolutos. Então, não é porque não está previsto no contrato que esse contrato, o pacta sunt servanda, a autonomia da vontade, vai preponderar sobre a dignidade da pessoa humana, né? Então, a questão do rol taxativo, né, ele entende esse causídico, né, com a devida vênia ao eminente colega advogado, né, doutor Cleilson. A gente entende que a dignidade da pessoa humana, no atual estágio do neoconstitucionalismo, deve preponderar não só pelos contratos de natureza privada, mas também pelos contratos de adesão, que é o caso aqui numa relação consumerista, certo? O último ponto aqui que eu queria trazer à baila é a questão da autonomia, que é citada também sobre a questão do livre exercício profissional, que por mais que o médico determine o tratamento, mas os outros terapeutas têm a liberdade. Numa questão de ponderação de direitos fundamentais, existe o livre exercício profissional e existe a dignidade humana. Então, esse causídico entende que deve sobrelevar a dignidade da pessoa humana no sentido de manter, né, a negativa do indeferimento da liminar, e essa é a defesa deste causídico, certo? Tudo bem. Agradeço a Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor Rui. Tudo bem. Então, aqui, desembargador Douglas, doutora Alice, é um agravo interno no agravo de instrumento. Aqui, a parte agravante, que é o plano de saúde, Apvida, né? Aqui é o Apvida. Ele alega novamente a ausência de urgência e emergência para o caso. Entretanto, diante do quadro clínico descrito no relatório médico, onde o paciente sofre de um transtorno de autismo,
autismo, indica que o menor necessita realmente de acompanhamento multidisciplinar constante nesse relatório, a fim de promover melhorias no comportamento e desenvolvimento daquela criança. Entendo, então, que o perículo em mora restou caracterizado, pois a interrupção ou demora nesse tratamento poderá causar regressão e atrasar o desenvolvimento da criança. Então, o agravante alega ainda a ausência de cobertura obrigatória para esse tratamento, pelo que não se encontra previsto nos procedimentos estabelecidos pela ANS. Informo novamente que a orientação do STJ é no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento previsto para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde não pode estabelecer as doenças que serão cobertas. Por tudo isso, e como o plano, no caso, o agravante, não trouxe nada de novo que possa ocasionar a mudança da decisão, eu estou aqui votando pelo conhecimento e desprovimento desse agravo interno. É como eu voto. Doutora Alice. Acompanho, Vossa Excelência. E o doutor Douglas. Eu acompanho o relator também. Então, muito obrigado. Por votação unânime, foi negado provimento a esse agravo interno. Está vendo, doutor Cleilson? Obrigado pela sua participação. Obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado. O segundo processo de pedido de preferência é o 7º da nossa pauta, que é o de número 080-3155-76-2022. Aqui são dois os apelantes. O primeiro é o Banco Pan, e aqui será defendido pela doutora Vitória Jerônimo Cunha. Já está aqui a postos. E o segundo apelante é Francisco das Chagas Tavares do Nascimento. Esse não está presente. Doutora Vitória, a senhora vai falar por parte do Banco Pan. Eu estou verificando aqui que eu estou também dando provimento a esse recurso do banco e negando provimento a esse recurso do senhor Francisco. Por isso eu peço à senhora, apenas para efeito de registro, que se identifique. Bom dia a todos. Meu nome é Vitória França Jerônimo Cunha, OAB 18628, Alagoas. Você está no estado do Alagoas. Isso. Tudo bem, doutora Vitória Cunha? Esse caso aqui, senhora desembargador Douglas e a doutora Alice, são dois apelos, um da parte do banco, outro da parte do senhor Francisco. Ele querendo que seja provido o recurso, que seja aumentado o dano moral que o juiz lá arbitrou em R$ 1.100. Eu verificando aqui, eu vou ler a ementa, certo? É uma ação combinatória e indenizatória, aqueles empréstimos consignados, decorrente de cartão de crédito, com margem consignada. A alegação de ausência de informação, eu estou verificando que o contrato é válido, o banco trouxe um contrato onde realmente previa e que o consumidor, senhor Francisco, anuiu com esse contrato, e por isso que eu estou dizendo que o banco não tem obrigação ou dever de indenizar. E a sentença deve ser, então, reformada para julgar improcedente aquele pedido. Nesse sentido que eu estou votando. Doutora Alice. Acompanho, Vossa Excelência. E doutor Douglas. Acompanho, relator. Obrigado, senhores. Senhoras e senhor, o próximo processo de pedido de preferência é o 8º da nossa pauta, e também é com a doutora Vitória, advogada lá do estado de Alagoas. Aqui é a apelação de número
1027-55, 2022. O apelante é Rosalina Souza da Costa. O apelado é o Banco Pan. A doutora já está identificada, não é isso? A doutora Vitória Cunha, já mencionou, inclusive, o seu número de OAB. E aqui aconteceu também, neste caso, foi que o juiz lá julgou improcedente essa ação da dona Rosalina, porque constatou que o empréstimo estava devidamente configurado com o contrato assinado por ela e o valor que foi disponibilizado referente ao pedido de empréstimo. Por isso, eu estou mantendo a decisão do juiz e negando provimento ao recurso da dona Rosalina Souza da Costa. Como eu estou votando, doutora Alice? Acompanho, Vossa Excelência. Acompanho. Douglas também acompanha, então, por votação unânime, foi negado provimento a esse recurso. O nono processo também será aqui defendido pela doutora Vitória Cunha, é uma apelação da senhora Maria das Graças Paiva da Silva, apelação de número 080-4428-92-2021. E o apelante, são dois os apelantes, a Maria da Graça é uma e o outro é o Banco Itaú Consignado, aqui representado pela doutora Vitória Cunha. Este caso, o juiz lá atendendo ao pedido dessa senhora Maria das Graças, condenou o banco a pagar um dano moral de 1.500 e eu verifico aqui que, neste caso, doutora, a senhora quer se manifestar porque eu estou vendo que eu estou mantendo essa sentença, porque o banco, no caso presente, não trouxe aqui a cópia do contrato que diz ter firmado com essa pessoa, dona Maria da Graça. Por isso, não tendo trazido o contrato e nem a comprovação da transferência da quantia supostamente contratada, é que eu estou mantendo a decisão da juiz lá do primeiro grau e negando provimento a ambos os recursos, tanto a da dona Maria, que queria que fosse aumentado, quanto a do banco, que queria que fosse negado. Este caso foi negando provimento a ambos os recursos. Está vendo, doutora Vitória? Certo. Nesse processo eu vou dispensar a sustentação oral. Tá bem. Muito obrigado, então, de novo. Ainda tem um da sua assistência aqui, que é o de número 10, que é o processo de número 080-2686-14-2022. Aqui o apelante é Edith Moura Loura. O apelado é o Banco Itaú Consignado, que aqui hoje está sendo muito bem representado pela advogada doutora Vitória Francis Jerônimo Cunha, do estado de Alagoas. Neste caso, o juiz lá da comarca julgou improcedente o pedido da dona Edith. E diante da prova trazida pelo banco, eu também estou mantendo essa decisão pela improcedência da ação e negando provimento ao recurso. Acompanho, Vossa Excelência. Doutora Alice está aqui dizendo que Acompanho. acompanha. Não tinha ouvido sua voz. E o doutor Douglas Acompanho. também acompanha. Então, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso. Então, esses eram os processos com pedido de preferência. Então, muito obrigado pela participação da doutora Vitória Cunha e até a próxima, doutora. Bom dia a todos, agradeço pela atenção. Obrigado. Então, voltando à pauta normal, o segundo da pauta é o agravo de instrumento de número 081-0861-56, do ano de 2023. Eu estou vendo aqui o doutor Eduardo Daniel, procurador de justiça, tem dito, mas os pareceres estavam mais ou menos no rumo que foi julgado, não é? Eu até tinha. Sim. Muito bem.
Nesse caso aqui é o segundo da pauta, e o processo que eu já mencionei o número é... Ah, isso foi retirado, tá bem, tá certo, é. Sim, esses aqui, é o 2, 3, 4, 5 e 6. Esses processos eu mesmo estou retirando de pauta, porque vi que faltava para tomar algumas providências. Está vendo, doutor Eduardo Daniel? Então, espera aí, deixa eu ver aqui. É o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esses processos foram retirados todos de pauta, para que fossem ainda tomadas algumas providências. Está vendo? Então, os advogados que estão participando desses processos já, inclusive, ficaram sabendo desde ontem desse adiamento. Eu estou retirando de pauta eles. Então, eram só esses os processos que tinham para julgamento hoje. Eu aproveito aqui para agradecer a presença da doutora Alice, que se deslocou lá da sua quinta vara civil do Fórum, e tem como do doutor Douglas e doutor Eduardo Daniel. Muito obrigado. Até a próxima, doutor Eduardo, doutor Douglas.